As notas do Enem 2025 saíram meia-noite, diferente do que costuma acontecer de ter coletiva de imprensa, de ter informado anteriormente o horário, simplesmente saiu meia-noite. Agora são 2 horas da manhã e eu vou colocar as minhas percepções iniciais do que aconteceu com esse Enem e um possível grande problema no próximo SISU. Um enorme problema se a impressão que eu tenho realmente for confirmada. Bom, então eu tive a impressão de que a TRI de naturezas ficou mais ou menos igual a dos anos anteriores, a TRI de matemática mais valorizada, a TRI de humanas mais valorizada, isso a gente já esperava, a prova foi um pouco mais conceitual, então a gente esperava realmente a TRI de humanas mais valorizada, e no geral eu tive uma impressão de uma TRI de linguagens desvalorizada. Então, humanas e matemática puxando a nota para cima, naturezas meio neutra e linguagens puxando a nota para baixo. Aí, o grande problema que eu estou desconfiada deste Enem é a nota de redação. Eu já tinha conversado com algumas pessoas envolvidas na correção do Enem e parece que teve uma mudança no padrão de correção, deixando a correção mais rigorosa. O que é muito ruim, né? Porque isso não foi informado aos candidatos anteriormente. Isso foi informado no treinamento de corretores pós-prova. E a impressão que eu tive é que isso se refletiu em notas de redação mais baixas. Isso não seria um problema se todas as pessoas tivessem o mesmo padrão de correção. Porém, com a mudança deste SISU, que as notas do Enem 2023 e 2024 também poderão ser utilizadas, inclusive por quem não fez o Enem 2025, por quem já está aprovado, eu considero que se realmente as notas de redação estiverem mais baixas por uma mudança no padrão de correção, a gente tem um problema muito grande por causa dessa mudança do SISU. Principalmente porque essa mudança de considerar as 3 notas do Enem, ela foi aprovada para beneficiar um público muito específico e minoritário. Então essa mudança ela começou lá em julho e foi aprovada na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. E a ideia, né, são esses dois deputados que eu não os conheço, né, Dr. Frederico e Duda Ramos, e a ideia seria de beneficiar estudantes que partem no projeto em projetos missionários. E aí o doutor Frederico colocou aqui, não, candidato participante de missão religiosa. E aí o que acontecia era o seguinte, no terceiro ano ele fazia um Enem, depois ele ia para uma missão religiosa e quando ele fazia o Enem de novo, ele não tinha passado aquele ano estudando. A proposta inicial era que a universidade guardasse a vaga desse aluno, então o deputado Duda Ramos sugeriu que fosse utilizada mais de uma nota do Enem e em outubro, então, foi publicada a portaria de que seria utilizado neste SISU as notas do Enem 2023, 2024, 2025. Isso prejudica muita gente que fez o Enem pela primeira vez, valendo, porque não vale utilizar o Enem como treineiro, pessoas que estavam sem estudar, então fizeram o Enem agora pela primeira vez, pessoas que não estariam inicialmente interessadas em uma vaga, então a pessoa fez o Enem em 2023, já está aprovada numa faculdade, ela pode simplesmente colecionar aprovações e nem está interessada naquela vaga. Pessoas que já estão em uma faculdade podem sair e isso vai aumentar o número de vagas ociosas em outros locais. A TRI, ela nunca foi muito fiel quando a gente pensa em termos de comparação, embora a ideia da TRI seja a comparação entre provas diferentes, a gente sempre vê uma variação grande de um ano para o outro, mas se a gente tiver uma mudança no padrão de correção, aí se torna realmente injusta, muito incoerente a utilização do Enem 2023, 2024 e 2025 neste SISU. Então, agora o que eu recomendo que você faça? Eu vou deixar aqui o link de alguns materiais importantes que são gratuitos, um mini curso do SISU para entender sobre as regras, uma planilha do SISU que vale a pena demais que você coloque aqui as suas notas do Enem 2023, 2024, 2025 ou as notas que você tiver. A própria planilha já calcula em cada um dos anos qual a sua maior nota em cada uma das universidades de acordo com o peso. Então isso varia muito. Então, por exemplo, aqui na UFRJ, essa nota que tinha sido 799 foi para 821. Por quê? Porque os pesos valorizam, né, as notas aqui. Então, a gente precisa saber como é a sua nota em cada uma das faculdades. Então, essa planilha é gratuita, eu vou deixar o link aqui.
Tem um grupo de WhatsApp, nesse grupo de WhatsApp, depois das parciais, a gente atualiza a planilha, avisa para que você possa comparar a sua nota com cada uma das parciais e tem um simulador e um mini curso Med-Sisu. Recomendo que você utilize esses materiais e eu quero muito que você comente aqui qual foi a sua percepção da TRI, de Matemática, Naturezas, Humanas e Linguagens, e a sua percepção da redação. E a sua opinião também sobre essa questão da mudança de utilizar o Enem 2023, 2024 e 2025 para esse Enem agora. Então, coloque aqui todos os dados e agora utilize a planilha, vamos fazer o melhor que a gente pode e saber se essa percepção ela realmente se confirma ou não. Se foi só uma percepção, fica até mais aliviada. Foi errada, foi uma percepção inicial. Agora são 2 horas da manhã, a nota acabou de sair. Eu analisei o máximo de dados que eu consegui, mas a gente vê se é uma percepção real ou se é só uma percepção inicial que não foi confirmada. Bora com tudo, te espero nos próximos vídeos. A gente vai comentar e discutir cada uma das parciais.